De jeito nenhum. Agora a gente volta. Ó, tá gravando. Agora é reflexões primeiro, não é? É, reflexões angustiantes. Maravilha. Vamos lá. Então, ó, gente, continuando o livro, né? Vivendo com Jesus, capítulo 21, reflexões angustiantes. Esse assunto é muito interessante. Simone falou na aula passada do Tiago Maior, né? E hoje nós vamos falar de Judas. Vamos lá. Alguém quer ler o livro? Posso começar a ler, daí outro continua. Obrigada, Marli. Reflexões angustiantes. Tudo lhe aconteceu rapidamente, como um raio que rasgasse a treva densa e sua força terrível o culminasse, mesmo antes da tragédia que iria desencadear. No íntimo, ele sabia que algo de inconcebível iria acontecer e temia que fosse o instrumento desse horror. É como se o maligno se lhe houvesse penetrado com as suas ardilosas redes de crueldade. Pensava sobre isso, a princípio com medo, depois foi se adaptando à ideia e, por fim, deslocado, executou-a, vendeu o amigo. O ato insano foi muito rápido, irracional, criminoso. Bastou que ele dissesse durante a ceia, embora a infinita amargura na voz. O que fazes? Faze-o depressa. Beleza, Marli, vamos lá. Tá, olha só, então vocês estão vendo aí que nesse segundo parágrafo aqui, a Amélia fala pra gente que, ó, tem uma gradação aí do fenômeno obsessivo, certo? Ó, é como se o maligno lhe tivesse penetrado com suas ardilosas redes de crueldade. Pensava sobre isso, a princípio, com medo. Então, a princípio, ele tinha medo da ideia. Depois foi se adaptando, e aí, finalmente, tresloucado, executou-a. Então, a gente vê que tem uma gradação aí, né? Entre o medo e a loucura. Vamos lá. E aqui a gente está falando de uma obsessão mesmo, uma obsessão grande. Então, vamos lá, ó. Agora eu vou ler um pouquinho das telas, dos slides que nós temos, tá? Os estados de tensão, devido a núcleos de força na psicosfera pessoal. Então, na nossa psicosfera pessoal, nós temos estados de tensão, certo? Procedem à feição das nuvens pacíficas, que repentinamente são transformadas pelas cargas anormais de elétrons livres, repentinamente são transformadas em máquinas indutoras, atraindo campos elétricos. E aí, o que acontece com as nuvens pacíficas? Viram tempestade. Olha que interessante isso. Esse aqui, ó, deixa eu ver quem que tá mandando essas informações pra gente. Paulo, você tem que abrir aqui para ficar maior. A gente ainda está apanhando um pouco, né? Tá, ó. Isso é Mecanismos da Mediunidade, tá, gente? Capítulo 15, de Francisco Cândido Xavier, tá bom? Então, vamos lá, ó. Então, os nossos estados de tensão, ele está dizendo aqui, que são nuvens pacíficas e aí podem se transformar em tempestade. Acumulando em si mesmas as forças autogeradas, em processo de profundo desequilíbrio, a alma passa a exteriorizar, né, tais forças mentais desajustadas, destrutivas.
pelas quais atrai as forças do mesmo teor. Ó, então, nuvens pacíficas foram transformadas em tempestade, e ele explica aqui, né, pelas cargas anormais de elétrons livres, e aí vai atrair campos elétricos que fazem essa transformação. E aí nós temos, com isso, nós exteriorizamos forças mentais desajustadas. E o que essas forças mentais desajustadas fazem? Ela atrai as forças do mesmo teor, caindo geralmente em cegueira obsessiva, que foi o que aconteceu aqui, no nosso exemplo, da qual muitas vezes se afasta, desorientada pela porta indesejável do remorso, após converter-se em intérprete de inqualificáveis delitos. E não foi isso que aconteceu? Uhum. Noutras circunstâncias, considerando-se que o processo da obliteração mental ou acumulação desordenada das nuvens de tensão no campo da aura se caracteriza por imensa gradação, se as criaturas conscientes não se dispõem à distribuição natural das próprias cargas magnéticas em trabalho digno, estabelecerem para si a degenerescência, a adulteração das energias. Então, Chico, né? Chico está falando para a gente que essas nuvens que se acumulam, elas podem ter uma imensa gradação, um imenso acúmulo, né? Essas nuvens que estão, como é que eu vou falar? Desordenadas. E por que é isso, né? O que ele fala também para a gente, ó? Que as nossas energias a gente tem que transformar em trabalho digno, né? Para quê? Para que essa energia que nós acumulamos, ela não seja adulterada. Nessa posição, emitem ondas mentais perturbadoras, quer dizer, energia adulterada e acumulada. Emitem ondas mentais perturbadoras que se ajustam a inteligências perturbadas no mesmo sentido, a gente já sabe, né? Que é uma questão de vibração. Arrojam-se a lamentáveis aviltamentos em decorrência de obsessão, nas quais as mentes desvairadas, oriundas dos seres empenhados à crueldade, encarnados ou desencarnados, que, lhes vampirizando a existência, lhes impõem disfunções e enfermidades várias, segundo os pontos vulneráveis que apresentam, criando no mundo vastas províncias de alienação e sofrimento. Então, gente, a gente tem essa tensão na nossa psicosfera e que nós mesmos, às vezes, com as nossas ideias, alteramos isso, quando, por exemplo, estamos com raiva, alguma coisa assim, essa tensão vira uma tempestade, a gente começa a acumular essa energia negativa, e é uma energia que acumulada, se a gente não... E essa energia acumulada, ela se adultera. E a partir daí eu tenho os contatos, né, de vibração a vibração, e aí vem aquela obsessão, uma obsessão grande e intensa, que foi o que aconteceu no caso de Judas. E aí, a partir daí eu tenho disfunção, enfermidade mental, e eu vou ter alienação e sofrimento. Então, vamos lá. Continuando aqui, também mecanismo da mediunidade, que é capítulo 15 ainda, mecanismo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. Ele nos diz: muitas vezes, em nossos estados de tensão deliberada, inclinamo-nos para forças violentas que se nos insinuam no halo psíquico, aí criando fermentações infelizes, que resultam em atitudes de cólera arrasadora, pelas quais desprevenidamente nos transformamos na vida em médiuns. Olha que interessante, né? Em médiuns de ações delituosas,
arrastados nos fenômenos de associação dos agentes mento-eletromagnéticos da mesma natureza. É o que a gente tinha falado antes, né? Essa vibração eletromagnética, assemelhada, elas se atraem. Cadê? Semelhantes aos que caracterizam as explosões de recursos químicos nas conhecidas reações em cadeia. É assim que somos, por vezes, loucos temporários, grandes obsediados de alguns minutos, alienados mentais em marcadas circunstâncias de lugar ou tempo, ou ainda, doentes do raciocínio em crises periódicas. Médiuns menos felizes que praticamos semi-inconscientemente, sugestionados uns pelos outros, porquanto, perante a lei, a nossa vontade é responsável em todos os problemas de sintonia. Ó, interessante isso, né? A nossa vontade é responsável por todos os problemas de sintonia. Então, a gente sintoniza com o que a gente também tem dentro. Então, como acontece com Judas aqui, que a gente está falando de uma obsessão assim, muito, ela fala, fulminante, né? Qual força terrível o fulminasse. E tresloucado, olha o que ela traz para a gente sobre essa obsessão. Tresloucado. E aí fez o ato insano rápido. E o Chico nos fala que às vezes nós somos loucos temporários, né? Porque a gente sabe que Judas se arrependeu. E não demorou, né? Então, o Jesus estava falando na ceia. Eu vou trazer um pouco aqui também do João 13, 27, tá? Aqui, ó. O que fazes? Faze-o depressa. Jesus falou para Judas. Ai, gente, desculpa, eu tô meio amarrada nessas coisas aqui de... Peraí. Bora lá. Vocês conseguem ver desde o início aqui? Aham. Beleza. Então, ó. Mas para que se cumpra a escritura, esse aí é o João 13, 27, tá? Mas para que se cumpra a escritura, o que come o pão comigo levou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acreditais que eu sou. Então, Jesus está falando, né? Eu vou falar, alguém vai me trair, eu não vou falar agora, eu vou ser traído, e vocês vão saber que eu sou o Filho do Pai, eu sou o enviado. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo, na verdade, vos digo que um de vós me há de trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Então, Simão Pedro fez sinal a este, para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe, Senhor, quem é? Simone até comentou, né? Que João se inclinava ao peito de Jesus, acho que na aula passada, não foi, Simone? Foi, aham. Então, é isso aí que está acontecendo. Inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, pergunta, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele que eu der um bocado molhado. E molhando o bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. Disse, pois, Jesus, o que fazes, faze-o depressa. E nenhum dos que estavam assentados à mesa compreendeu a que propósito lhe dissera isso. Então, Jesus falou isso, né? Só que quem sabia era só Jesus e o próprio Judas. O resto, todo mundo ficou voando, vamos dizer, o vulgo popular dos jovens, ficou voando, não sabia o que estava acontecendo. Vamos lá. Pode continuar, Marli. O Alice, só uma coisa que eu lembrei aqui. Pode falar. Foi muito pertinente essa parte inicial que você colocou do mecanismo da mediunidade, porque teve uma lição do estudo da própria Amélia Rodrigues, que falava que Judas tinha uma mediunidade, assim, descontrolada, né, uma mediunidade desorientada, descuidada, né?
Então, é bem aquilo ali mesmo que aconteceu com ele, né? Aquele mecanismo ali que você explicou, Sim, né? exatamente. Nesse momento. Eu me lembrei disso. É verdade. Então, vamos lá, vamos continuar agora no livro. E ele correu desvairado na direção dos sinetristas, com os quais se houvera comprometido antes e o vendeu. Não tinha dimensão do ato alucinado que praticara, mas assim mesmo o realizou, pois que estava fora de si, a consciência adormecida pelo anestésico da dúvida, da ingratidão. Estava fora de si, né? Verdade. Vou continuar. O que sucedeu logo depois foi inexplicável surpresa acompanhada de dores amargas. A negociata infame previa que os acontecimentos deveriam suceder depois da Páscoa, mas ele, que era traidor, também foi traído pelos que o concitaram ao hediondo crime. Quem negocia com criminosos padece-lhes o caráter venal, a aspereza da indignidade. Tá, só um pouquinho, Marli. Vamos lá. Vou falar um pouquinho da história, né? Judas. Se eu não me engano, eu peguei aqui Boa Nova, capítulo 24, que também Chico trouxe pra gente, né? Deixa eu ver aqui. Ó, tá vendo aqui? Gente, Boa Nova, capítulo 24. Vamos lá. Vamos dar uma... pra gente entender um pouquinho a história de Judas. Deixa eu só subir aqui um pouco. Tá, vamos lá. Ó, aí a Amélia fala pra gente assim: mas ele, que era traidor, também foi traído pelos que o concitaram ao hediondo crime. Certo. Então, vamos ver o que aconteceu, né? De tarde, após a consagração popular, olha só, né? O que essa cena traz para a gente? Jesus está entrando, é aquela cena que Jesus está entrando em Jerusalém, e aí ele está sentado no burrinho, né? E todo mundo ovacionando, batendo palmas. Vamos lá, vamos ver o contexto da época. De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga. Judas deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto, no olhar sereno do filho de Zebedeu, fulgurava a luz suave e branda. A gente está falando aqui do Tiago Maior, tá? Que foi o capítulo que a Simone trouxe a aula passada. Nós vimos no capítulo anterior com a Simone que Tiago já era um espírito mais assim, mais sereno, tinha mais sabedoria, ele estava mais calmo que os outros, né? Então vamos lá. E olha que interessante, é com o Tiago Maior que Judas vem conversando. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Chico já dá algumas características aqui, inquieto, ansioso, atormentado. Simone também comentou, né, que a mediunidade dele era uma coisa mais complicada. Então, bora lá. Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Olha só o que o Judas estava pensando. Ele queria levantar Israel politicamente, queria sair da opressão do jugo romano, porque quem dominava todo aquele território era Roma, né? A gente já falou várias vezes, eles pagavam impostos aos romanos, era toda aquela coisa. E não só Judas pensava assim, muita gente pensava assim, que ia vir um
um mestre, e que ia elevar Israel, tirando-o do jugo romano, tirando-a, né, do jugo romano. Muitos pensavam assim, muitos discípulos também, não só Judas. Mas, replicou, poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Vem a primeira... Eu vou dizer assim, que essa conversa entre Judas e Tiago Maior era uma conversa esclarecedora. Antes, para que não acontecesse o ocorrido. A impressão que dá é assim, a gente sabe que Tiago era um dos mais sensatos, vamos dizer assim, dos mais tranquilos, ponderados, um raciocínio lógico, um espírito mais evoluído. Eu creio que também tinha, nessa conversa, a influência dos bons espíritos aí. Olha só. Cadê? Onde que eu estou, meu? Poderias admitir no mestre disposições destruidoras de um guerreiro? Tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades. Falou Judas, né? Olha, o Messias não está aproveitando isso aí. As reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Opinião de Judas. Israel, retrucou Tiago, sempre teve orientadores revolucionários. O Messias vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e as almas. Olha que linda dica para Judas. Judas, e ainda disse, mas a gente já teve tanto revolucionário, e a gente pensa lá, né, em Macabeu, as revoltas que tiveram, né, contra os gregos, depois os romanos, aquelas guerras entre os macabeus, era todo guerreiro revolucionário. Jesus vinha com uma proposta diferente. Tiago estava falando sobre essa proposta diferente, mas Judas não captou. Judas, algo irônico. Poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos poderosos? Jesus já nos esclareceu, obterou Tiago com brandura, que o seu reino não é deste mundo. O discípulo impaciente. Vimos hoje, isso agora é Judas de novo, vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e carinho. Precisamos impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo. Só subir um pouquinho aqui. Interpelado que vou ser, Judas continuou falando. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível em estabelecer acordo com altos funcionários a imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Olha que interessante, né? E Tiago vem conversando com ele e fala, Judas, observou-lhe o irmão de discipulado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu e seria sacrilégio misturarmos sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Recordando as primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução dos seus sombrios desígnios. À madrugada o encontrou decidido. Olha a obsessão aí. O encontrou decidido na embriaguez de sonhos ilusórios. Entregaria aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Viu?
porque ela fala que o traidor foi traído? Cadê? Ele achava, Judas achava que seria nomeado para um cargo no Sinédrio, foi o prometido para ele. Cadê? E aí, quando ele estivesse lá no Sinédrio, né, no poder, ele ia fazer o quê? Soltar Jesus. Vamos lá. Ó. De onde que eu tô? Em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Teria autoridade e privilégios políticos, tá vendo? Satisfaria as suas ambições com o fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, liberaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los à conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Ó, essa é a ideia de Judas. E foi o combinado. Só que Judas combinou essas coisas com quem não devia, né? É verdade. Ó, e aí, ele estava esperando que acontecesse o que ele supunha de ideias, né? Pode continuar. A psicosfera em Jerusalém, naquele momento, como sempre, era asfixiante. E aquela seria a noite mais longa dentre todas as suas noites. Ele seguira com a triste comitiva armada de varapaus e lâminas dos soldados, acompanhados pela ralé dos desocupados da Suíça infeliz, na direção dos Getsemane, onde sabia que ele estava orando. Então, eles seguiram, né? Judas junto com os sinedritas, com a Súcia, quer dizer, um bando infeliz, seguiram em direção de Getsemane, onde Judas sabia que Jesus estava orando. Pode continuar, Marli. Como puderam utilizar-se daquele momento para a detestável conduta, não soube dizê-lo. A verdade é que, ao vê-lo tão angustiado, ao brilho dos achortes de labaredas vermelhas, não trepidou e beijou-o na face, conforme houvera combinado, a fim de informar quem era a vítima. Havia combinado com os soldados do Sinédrio, né? Então, ele não hesitou, foi lá e deu beijo na face, como ele tinha combinado com os soldados, os sinedritas. Pode continuar. Viu-o, então, ser aprisionado sem nenhuma resistência, fitá-lo com infinita compaixão e deixar-se conduzir à presença dos infames julgadores. E ele pensou assim, estou falando de Judas. Não, mas se ele é o mestre, eu já vi ele fazer tanta coisa. Eu já vi tirar a lepra das pessoas. O corpo fica limpinho ali em 2 segundos. Eu já vi Pedro andar sobre o mar. Eu já vi ele acalmar a tempestade. Eu já vi ele fazer pão. Já vi fazer peixe. Mudou a água para o vinho. Ele já desobsediou tanta gente. Ele já fez tanta coisa. Eu tenho certeza que se a coisa apertar, ele vai dar um jeito de se livrar. Porque ele é o enviado, eu sei que ele é. Então, ele não vai se deixar levar, né? A Judas pensava isso. Mas, ó, o que acontece? Ele viu ao mestre dele que ser aprisionado sem nenhuma resistência. Judas sabia que se Jesus quisesse, ele saía. Ele sumia, ele fazia o que ele quisesse. Mas não foi a posição que Jesus tomou, né? E aí Jesus o fita com compaixão e se deixa conduzir. Ele se deixa levar. Pode continuar. Passava da meia-noite, mas a malta dos malfeitores e vagabundos, assim como dos demais que se encontravam
a soldo do sinédrio, superlotava o pátio, onde Pilatos mandou despi-lo, chibatá-lo, numa tentativa de salvá-lo da sanha perversa dos seus, sem que ele se queixasse, enquanto todos, inclusive muitos que foram beneficiários do seu amor, a culpavam. Vaiavam-no, né? Vaiavam a Jesus, escarneciam dele. E olha o que Pilatos fez. Mandou despir Jesus, mandou dar umas chibatas e falar, depois eu mando, né, para casa, para tentar salvar o mestre da sanha perversa dos seus. Quer dizer, salvar da sanha dos judeus, os seus irmãos de nacionalidade. Wally, Oi. sabe o que me chamou a atenção naquele texto que você leu aí antes, acho que da Boa Nova, né, do Isso. diálogo? Pode falar. Que Tiago sugere, né, sobre não é melhor consultar o mestre, saber o que o mestre pensa da sua atitude. Olha como assim a postura do Tiago, né? Sim. Uma postura mais humilde. Sim. Buscar o mestre, saber o que o mestre quer que faça. Exatamente. Né? E Judas talvez dá essa sensação, né, que faltou poxa, o que o mestre quer que eu faça, né? Ele quis tomar segundo a intenção dele, a vontade dele, o que ele achava que era o melhor, né? Ele estava convicto de que estava fazendo o melhor, né? Exatamente, Simone. Depois é isso aí. A gente vai continuar, né? E a gente vai ver que essa coisa não é uma maldade assim, pura e simples, entende? Tem muito de se deixar levar, tem muito de achar que a sua ideia era a melhor ideia, e achar que Jesus ele ia se livrar sozinho, porque ele era o cara, vamos bem dizer, entende? É bem por aí mesmo. É aquela história, né? É tipo assim, ele tirou conclusões pelo que ele sentia, pelo que ele pensava. Exatamente. E ele não quis consultar o mestre, sendo que se ele considerava que o mestre era o grande Messias, era o cara, né? Por que ele não se coloca numa postura de buscar a opinião do mestre, entende? Então, isso é muito humano, né? Isso lembra muito a gente, que muitas vezes a gente sai fazendo as coisas por impulso ou por simples acreditar naquilo e a gente acaba se enganando, né? Acaba se confundindo, né? Então me passou essa ideia. Mas olha que é interessante, né? Na Boa Nova que ele traz, tem toda uma conversa com Judas, é uma conversa legal, né, Simone? Assim, ô Judas, calma aí, vamos pensar. Olha, você não acha que o mestre conhece o coração dos homens? Vamos com. É o que você falou, né? Vamos com calma. Parece, assim, além da ponderação de Tiago, que a gente vê que é um espírito mais evoluído do que o Judas nessa época, a impressão que eu tenho também é que tinha espíritos superiores ali com os dois nesse caminhar e que também estavam orientando a Judas através de Tiago. Porque Tiago tem discernimento e eu acho que é uma somatória de coisas, entendeu? Para que Judas saísse dessa ilusão aí. Pode continuar. Não, eu tô aqui. Não, pode continuar. Ingratidão. A ingratidão. Alguém quer ler outra pessoa? É isso. Passar para alguém. Posso ler. Eu estou com o livro, eu não sei se as meninas estão com o livro. A ingratidão das criaturas humanas é proverbial. E a massa é um monstro que obedece ao comando do mais cruel. Olha só, a gente tá vendo aí, ó? Estamos já com Jesus preso, Pilatos tentando
tentando assim, né, com meia força, vamos dizer assim, livrar Jesus, mas também não querendo atrapalhar o seu cargo político, nem as suas coisas. Mas os seus estavam com aquela sânia perversa. Então, todo mundo, né, vaiando, escarnecendo de Jesus. E aí é o que a Amélia traz, né? Que a massa é um monstro que obedece ao comando do mais cruel. Que a ingratidão é proverbial, a ingratidão dos homens ela é notória, conhecida. E ela nos diz aqui também que muitos daqueles que estavam escarnecendo do mestre já tinham sido beneficiados por ele. Olha que coisa. Então, vamos lá. E aí a gente fica perguntando, né? Por que os judeus não aceitaram a Jesus? Porque, queria salvá-lo da sânia perversa dos seus irmãos, né, de nacionalidade. Por que os judeus não aceitaram o mestre? Até o próprio Pilatos estava tentando ali, né? Tentando, mas não muito, né, gente? Deixa eu ver aqui. Acho que é o 7. Então, vamos lá. Deixa eu só ver aqui, gente, são 7. Então, vamos lá. Vamos lá. E, tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Judeus, certo? Foram lá. Maria é irmã de Lázaro. Isso aconteceu em Betânia, a gente sabe. Então, muitos judeus creram. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhes disseram o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Que faremos com um mestre, com esse aí, né, que se chama Jesus? Porquanto este homem faz muitos sinais. Olha só, gente, eles estão reconhecendo Jesus como filho. Este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar, o poder. E a nação. Tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Eles estavam com medo, né? E resolveram, estavam aí fazendo conciliábulos para matar o mestre. Isso está em João, capítulo 11, 43 e 53, tá? Cadê? Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, consultavam-se para o matarem. Bora lá, continuando. Agora eu vou trazer, Mateus 1 e Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos chamados, poucos escolhidos. Gente, se vocês quiserem comentar as coisas, não me deixem sozinha. Então, bora lá. Disse Jesus, todo mundo conhece essa passagem, e eu vou explicar, eu vou comentar, porque a gente está querendo, né, saber por que os judeus não aceitaram, né, a Jesus. Disse Jesus, o reino dos céus é semelhante a um rei, que preparando as bodas de seu filho,
enviou seus servos a chamar os convidados às bodas, mas os convidados se recusaram a vir. Depois a gente vai tentar entender isso aí, tá? Enviou outros servos com a ordem de dizer aos convidados: eis aqui, tenho preparado o banquete, tudo está pronto. Vinde às núpcias. Vinde às núpcias casem com Jesus. Jesus é o nosso noivo, nós somos a noiva. Vinde às núpcias olha, aqui, seguindo o mestre, o admirando, vocês terão felicidade. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e se foram. Um para sua casa de campo, outro para os seus negócios. Outros lançaram mão dos servos que ele enviara e os mataram depois de os haverem ultrajado. A gente sabe que os profetas enviados foram mortos. Então, o rei disse aos seus servos: a festa de núpcias está pronta, mas os que foram chamados não foram dignos dela. Ide a todos os cantos e chamai à festa todos que encontrardes e convidai-os. Agora, chama todo mundo. Chama grego, chama romano, chama gentil, chama pagão, chama todo mundo. A festa está pronta. E tendo saído os servos pelas ruas, congregaram todos os que acharam, maus e bons. E o salão de festas ficou repleto de pessoas. O rei entrou para ver quem estava à mesa, e tendo percebido um homem que não estava vestido com veste nupcial, disse-lhe: como viestes aqui sem o traje nupcial? E esse homem emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: amarrai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Lá haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Então, olha o que eu trouxe aqui, gente. Vamos lá falar um pouquinho disso. Festa de bodas, é isso que eu comentei. Jesus é o noivo, o planeta Terra inteiro é a noiva. E Jesus nos chama para que nós voltemos à casa de nosso Pai. Que nós o admiremos, que nós possamos olhar a Jesus como o nosso condutor, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho que nos guia. E em nos conectando a Jesus, nós vamos ter o quê? Felicidade, alegria, casamento de Jesus conosco é isso. Retorno à casa paterna. E a festa é isso. A festa é o quê? Nós vamos aprender as leis de Deus, nós vamos conhecer o espiritismo, vamos entender o plano espiritual. E aí para nós sairmos o quê, gente? Para nós sairmos dessa barbárie que o planeta Terra vive, até começar a aparecer as explicações do espiritismo, e antes, né? Bem antes também, a gente vivia tipo uns bárbaros, uns primitivos. Então, é como se nós estivéssemos entrando numa escola para aprendermos as leis, começarmos a aprender as leis universais. Universais. Então, serve para nós e para outros planetas, essas leis. Essa é a felicidade, é a alegria. E aí, Deus manda os profetas para a gente. E o que a gente faz com os profetas? Né? Primeiro a gente ultraja, e depois a gente mata. Então, os primeiros convidados, quem são? São os judeus. Por que os judeus? Porque eles foram os primeiros a serem monoteístas. Os primeiros povos a acreditarem num Deus único. Mas eles recusam os convites, né? Tá lá na parábola. Não, eu preciso fazer meus negócios. O outro disse que vou para minhas terras. O outro diz, não, eu vou para o meu casamento. Então, tudo isso, o que a parábola quer dizer para a gente?
que tudo isso eles estão colocando como é que eu vou me explicar? Eles estão colocando as ilusões da Terra, os bens materiais, vamos dizer assim, as necessidades da Terra acima das necessidades espirituais. É isso que é recusar o convite de Jesus. Você fala assim, não, eu tenho meu trabalho, então você está com sede de poder. Outro diz, não, eu tenho meu casamento. E aí a explicação da parábola é assim, você está casado com o quê? Com o seu vício? Casamento com o vício. E por que que eles recusam? A gente já está explicando aqui, né? Porque eles querem caminhar mesmo pela porta larga. Eles não querem caminhar pela porta estreita, né? Vou à minha casa, aos meus negócios, acabei de me casar, estou cheio de vício, não estou afim de me livrar deles. Estão preocupados com o poder temporal, seus negócios, seus casamentos e suas paixões. Quem são esses que são os que estão mais preocupados com isso? Quem devia orientar o povo, principalmente. São os primeiros da fila dos convidados. Os primeiros convidados são o povo judeu, mas os primeiros da fila são aqueles que tinham estudo, né? Eles tinham conhecimento, eles viram, a gente viu na parábola de João, a gente viu lá em João, acho que agora eu não lembro. Esse slide que eu passei antes, que João nos fala que eles sabiam que ele era o enviado, que ele estava fazendo muitas coisas. Então, nós temos aí, fariseus, saduceus e o próprio Judas também. Ele entra aqui, caminhando pela porta larga. Fariseus, ligados ao orgulho, ao fanatismo. Saduceus, incrédulos. E Judas, também está nesse grupo aí de rejeitar o convite. Por quê? Ambição, poder, queria destaque social. Continuando. Quem quiser falar, gente, bora lá. E aí, a gente vê na parábola o seguinte, mas já a festa está pronta. E agora, eles não querem vir? Então chama todos, todo mundo. E o que seria necessário, então, para entrar a essas bodas? Somente o convite? Não, o profeta me chamou, eu vou lá. O que seria necessário? Dizer-se cristão? Sentar-se à mesa, simplesmente? A parábola nos diz que tinha um que estava sem o traje nupcial. E ele foi tirado da festa, do banquete. Então, para poder entrar nessas bodas, precisa do traje nupcial. O que representa isso? Pureza de coração. Praticar a lei. A lei, essa lei com L maiúsculo, é lei de Deus, as leis de Deus. Segundo o Espírito, praticar mesmo de amor e coração, com vontade. Então, desculpa aí. Fora da caridade não há salvação. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então, os judeus não estavam querendo entrar pela porta estreita. Para a gente resumir isso aí. Pode continuar. Alguém quer falar alguma coisa? Eu quero, Ali. Ali me lembrou, né, quando aquela parte anterior que você estava falando, quando que os judeus recusaram entrar na festa, né, participar da festa, né, na parábola. Sim. Me lembrou, assim, aquela frase, né, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais vos será acrescentado, né, porque a gente inverte tudo, né, a gente busca coisas aqui da terra, da matéria, achando que a gente domina tudo isso, né? Exatamente. E aí é que a gente se equivoca e a gente vai se esbarrando em tantas dificuldades. Porque a gente precisa, primeiro, a gente está sendo convidado para a festa e a gente precisa entrar na festa. Exatamente. A gente precisa se ligar às coisas do mundo espiritual, as verdades do Cristo, né? A boa nova, enfim. E a gente inverte a situação, né?
Então, me lembrou isso, que quando a gente conseguir entender que ir para a festa é você dar prioridade, né, às questões espirituais, às verdades divinas mesmo, às leis divinas, né, que aí o resto a gente vai ter, a gente não vai nem precisar se preocupar. Exatamente. É isso mesmo, Simone. Muito bem. Sabe, eu lembrei dessa frase aí, né? Você quer que continue a leitura, Ali, aqui no livro? Por favor, sim. Tá. Aí aqui fala, tremeu, acovardado, na escuridão de um lugar de onde podia vê-lo vencido. Ele, que era seu amigo. Olha só que interessante, tá vendo, gente? Foi rápido. O que eu falo que foi rápido? Ela falou, né? A obsessão ali teve aquela fase, né? Que no princípio ele tinha medo das suas ideias, depois ficou tresloucado, ela fala pra gente. E depois ele tá vendo tudo isso, ó, de um dia para o outro. Foi levado, Jesus se deixou levar e Judas está vendo tudo aquilo acontecer. Pilatos açoitá-lo, tirou, despiu, açoitou, e aí ele foi para a cruz. Olha, Pilatos ainda ofereceu um ladrão no lugar dele. Lembram? Judas está vendo isso, mas isso foi rápido, hein, gente? Não é que demorou, não. É de um dia para o outro, um dia, dois, pronto, acabou. E aí o que acontece? Judas vê a Jesus vencido, ele que era seu amigo. Olha só, continua aí, Simone, uma coisa interessante que vai acontecer. Foi então milagre da consciência, que a culpa se lhe esculpiu na alma com o ferro em brasa do remorso. E arrependimento pelo que fez, né? Rápido, arrependimento rápido. Tá vendo tudo aquilo, meu Deus, e agora o que eu fiz? Saiu tudo errado do que eu pensei, pá, pronto, arrependimento. Ainda bem, né? Vamos lá. As lágrimas avolumaram-se nos olhos e escorreram como ácido, queimando-lhe a face deformada pelo estupor que o tomou naquele momento. Estupor, né? Paralisia, ele estava entorpecido. Vamos lá. Vamos ler agora, Simone, O Espiritismo nega a existência das penas eternas. Então, Judas está lá, arrependido, certo? Ele nega a existência das penas eternas por considerá-las incompatíveis com a infinita bondade divina e por afrontarem a lógica. Então, gente, se a gente fez alguma besteira, não existe pena eterna para o Espiritismo. Porque não ia ser compatível com o nosso Deus, o nosso Pai, que é muito bom, é boníssimo, e também não ia ser compatível com a lógica. Como é que pode? Se uma pessoa fez uma coisa ali e agora ele vai eternamente ficar punido? Vamos lá. A reabilitação do espírito faltoso é sempre possível. Kardec nos ensina, nós temos 3 fases, né? Arrependimento, que é a fase que estamos agora com Judas. Expiação, que é uma fase que a gente passa, né, numa encarnação, por exemplo, no caso de Judas, em encarnações posteriores, que a gente vai expurgar, né, os nossos delitos. E a reparação, constituem as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre mais tempo. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhes são consequentes, seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte ou ainda em uma nova existência. Se
Sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo aos mais perversos. Por isso que constituem tais ações um senso de progresso. Então, nós estamos aí nessa fase de Judas, né? O arrependimento. E olha só, interessante aqui, né? Não há um só movimento no bem que se perca. Isso é bom a gente saber, né? Então, tem toda uma balança, né? E por exemplo, e eu já falei várias vezes isso, mas não custa repetir. Quando ele fala assim, ó, um só pensamento mau que não tenha consequências fatais, se nós se nós nos encontrarmos na fase de reparação, nós podemos reconstituir-nos fazendo boas obras, por amor e não pela dor. Beleza, gente? Então, vamos lá. Verdade. É bom lembrar isso, né, Alice? Isso é importante, né? Não quer dizer que a gente errou, que a gente vai sofrer eternamente. A gente pode ir pelo amor, reconstruir aquilo tudo, né? Que a gente... Exatamente. Nossas falhas, né? Não é ferro e fogo, né? Vamos lá. Verdade. Correu na direção... desculpa, Simone, eu não falei de onde que é, né? Ó, eu peguei isso aqui... Céu e Inferno, tá? Capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. No capítulo 7, tem vários itens de Código Penal. Se não me falha a memória, são 33. Super interessantes aí da gente ter conhecimento disso. Pode continuar, Simone. Muito legal mesmo, né? Uhum. Correu na direção dos abutres que o traíram e tentou reparar o erro ignominioso. A galhofa e a ironia dos vencedores da mentira foram a resposta que lhe deram. Tentou explicar-se, mas não havia ouvidos que o escutassem. Reconheceu o seu crime, mas isso era com ele, e não com os mesquinhos negociantes que o aliciaram. O persuadiram, né? Ele fez as coisas, tá certo, mas também não fez sozinho. Vamos lá. Desesperado, atirou-lhes as 30 malditas moedas de prata que eram o preço da traição, e saiu enlouquecido, sem forças nem sequer para gritar a própria desdita. As sombras densas e o clima terrível, resultado das mentes infelizes reunidas para o grande desfecho, abafavam as emoções que o asfixiavam. O horror apresentava-se. Desculpa, Simone, bem obsediado aí, continua, né? As mentes, né? Tá todo mundo naquela psicosfera bem difícil, né? Ele tá ali, né? Ó, mentes infelizes reunidas para o grande desfecho, asfixiando Judas. Olha só, continua lá. O horror apresentava-se em forma de fantasma sobre a cidade infeliz dos profetas desprezados e assassinados, conforme ele o declarara oportunamente. Não suportou o desconforto superlativo que o tomou todo, e a mesma força tiranizante que o desgovernava sussurrou-lhe a fuga pelo suicídio, que ele atendeu de imediato, atirando uma corda vigorosa sobre um galho forte de velha figueira e enforcou-se. Olha só. Então, obsediado gravíssimo, e aí ele se enforcou. Judas não suportou o que aconteceu com o mestre. Deixa eu ler isso aqui, Simone, para a gente. Excetuando os suicídios que ocorrem por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, quaisquer que sejam os motivos particulares, há sempre por causa o descontentamento. Ora, aquele que está
certo de ser infeliz somente um dia, de estar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele somente se desespera se não vê o termo dos seus sofrimentos. O que é a vida humana em relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas, para aquele que não acredita na eternidade, que pensa que tudo termina com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e infortúnio, a solução está na morte. Nada esperando, ele acha natural e até mesmo lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Agora, olha só, a gente sabe isso aqui, né? Tá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. Mas a gente fica pensando em Judas. Com todas aquelas lições que ele teve ao lado do mestre, acompanhando de perto tudo. Então, Judas sabia que ele ouvira falar que havia vida depois da morte. Jesus conversava com eles. Eles eram os mais orientados a respeito disso, né? Pode ir lá, Simone. Olha lá, me perdi aqui. Quando ele recebeu o chamado daquele estranho, era jovem e todas as fibras do corpo e da alma vibraram de especial emoção. Chamava-se Judas, que em hebraico significa agradecimento. Iscariote, também significado homem de Queriote, cidadezinha do sul de Judá, e naquela ocasião era um idealista, um sonhador. Judas, então, está entrando no grupo, né? Está entrando no grupo. Idealista, sonhador, era o único que vinha mesmo da região da Judéia ao sul, porque os outros eram todos da região norte, né? Da região da Galileia. E ela fala por 2 vezes aqui, que ele era muito inteligente. Vamos continuar. Então, ele está entrando no grupo, foi chamado por Jesus. Vai lá. Possuidor de lúcida inteligência, foi recebido pelo grupo de pescadores e pessoas simples com carinho e júbilo, tendo sido destacado para ser responsável pela guarda dos seus escassos recursos monetários, seus reduzidos haveres. Então, olha só, só um pouquinho, Simone, desculpa. Na Boa Nova, capítulo 5, a gente tem uma história, né? Que Judas, ele foi o tesoureiro do grupo. E Jesus até comentou, diz assim, Judas não vai se perder, mais ou menos assim, não vai se perder com isso aí, tá? Na Boa Nova, no capítulo 5, fala isso. Pode continuar, Simone. Ficou entusiasmado com o chamado e fascinado com aquele que o havia destacado com o convite. Quem convivesse com Jesus não tinha alternativa, amava-o para sempre ou detestava-o, nunca ficando indiferente. Ele deixou-se abrasar pelo seu verbo altissonante e doce ao mesmo tempo. E sua mensagem repassada de ternura era um refrigério para a ardência do seu temperamento inquieto e para suas ambições, pois que anelava por conquistar o mundo, pelo poder, pelo destaque social. Viu? Foi o que eu comentei, né, Simone? Foi o que eu comentei, a porta larga de Judas, né? A porta larga de Judas. Então, as palavras, olha só, como a gente está vendo aqui, que Judas, ele não era indiferente a Jesus. O seu verbo magnífico era um refrigério para a alma de Judas. Tá vendo? Mas ele tinha um temperamento inquieto aí. Ele queria poder, destaque social, ele queria conquistar o mundo. Essa é a porta larga. Vamos lá. Pertencer a um reino especial era tudo quanto desejava então, tornando-se importante, merecendo e conseguindo homenagens e honrarias, como via acontecer com outros, e considerava sem mérito para tanto. Então, estava focado... Rapidinho. Estava focado nas honrarias da terra, né? Que nós comentamos.
A ilusão, aquela coisa lá. Vamos lá. Tudo lhe parecia estar ao alcance, agora que se encontrava ao lado do taumaturgo que tinha poder até mesmo sobre as forças da natureza. Taumaturgo é isso, né? Pessoa que faz milagres. Então, Judas viu tudo isso. Vai. Limpar a formeia em corpos apodrecidos. A formeia, não, as morfeia, foi o contrário. É a lepra. Morfeia, né? É a lepra. É. E corpos apodrecidos que se recompuseram de imediato e não ocultavam o contentamento por tê-lo como amigo. Todos os fenômenos, imagináveis ou não, ele os vira acontecer com a interferência daquele meigo rabi que o comovia profundamente. As multidões emocionadas seguiam-no docemente, como ovelhas submissas ao cajado do seu pastor. À medida que convivia com ele e os demais amigos, sua natureza experimentava alterações. Não entendia, por exemplo, por que ele preferia os miseráveis, os réprobos, e dialogava com todos, sentando-se à mesa com eles, que eram rejeitados por todos e por todos repudiados. Certamente que ele explicava serem os enfermos, aqueles que necessitam do médico, sendo ele o médico dos desventurados, particularmente dos excluídos da sociedade pusilânime de sua época. Mas observava também que príncipes e militares de alto coturno o buscavam, porém sem receberem qualquer privilégio conforme suas posições requeriam. Ele era capaz de deixá-los esperando para atender um pária detestado, o que não lhe parecia justo nem coerente. Tá vendo aí o pensamento de Judas? Né? Fala assim, poxa, mas você deixou um militar de alto coturno, quer dizer, de hierarquia bem alta, para atender um pária? Isso aí não está certo. Pensamento de Judas. Vamos lá. Mas observava, isso aqui eu já li, né? A pouco e pouco, os conflitos iniciais converteram-se em insegurança. E dessa passou a agasalhar dúvidas e receios quanto à vitória da empresa em que se encontrava. Só um pouquinho, Simone. Então, ó, a pouco e pouco a dúvida de Judas foi passando, né, a insegurança, e aí ele começou a entrar naquele mecanismo que nós vimos lá no primeiro capítulo. E fala assim, mas esse Jesus aí, eu não sei não, hein? Ele vai ou não ser o rei? Ele vai ou não ser o chefe dos judeus? Então, essa coisa, essa dúvida que foi se agasalhando no espírito de Judas e o tomou. Vai lá. E, porque Judas anseia pelo poder dos homens, né? Pode continuar, Simone. Amava Jesus, sim, a seu modo, mas nem sempre o compreendia. Os seus silêncios eram perturbadores, a sua indiferença pelos bens materiais, quase os desprezando, era difícil de entender. No banquete, por exemplo, na casa de Simão, outro detestado pela lepra que o vencia, quando Maria derramou-lhe de surpresa o perfume especial e de alto preço, numa demonstração de afeto, ele não pôde silenciar e exclamou: por que não se vendeu esse perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Um pouquinho, Simone. Então, gente, ó, vamos lá. Tá lá Jesus na casa de Simão, o leproso, tá, gente? Não é Simão o fariseu, é Simão o leproso. Então, isso está ocorrendo em Betânia. Em Betânia era uma cidade que havia alguns leprosos, tá? E essa Maria, que derrama o perfume especial e de alto preço, não é Maria de Magdala. É a Maria, irmã de Lázaro, que eles moravam em Betânia, certo? E aí ela vai e unta a cabeça de Jesus.
ela derrama na cabeça a Maria, irmã de Lázaro, porque a Maria de Magdala derrama o óleo nos pés. A Maria de Magdala, ela não se acha digna de colocar o óleo na cabeça de Jesus. Tá? Então, vamos aí. Ó, a Maria de Betânia, ela está fazendo a unção real para o sepultamento. Olha que coisa interessante, né? Neste momento que Judas reclama sobre o valor do perfume. Jesus fala, ó, gente, não a perturbem. Puxa, mas esse perfume é muito caro. Ele valia quanto? A Amélia falou aqui pra gente, né? 300 denários. Denários é o valor de um ano de trabalho. A gente podia vender esse perfume para dar para os pobres. Para dar para os pobres mesmo? Então ele fala assim, mas Maria, para que você faz isso? Jesus diz assim, não a perturbem. Ela me fez um favor da unção real. Os pobres, vocês os terão sempre, e a mim não. Isso está em João 12, versículo 8, tá? Vamos ler, eu vou ler um pouquinho aqui, sobre as duas Marias. Quando ele veio a Magdala, ela tomou de um vaso de alabastro que continha o perfume do lótus. Custara-lhe o preço de um campo. Era o seu presente ao amigo, sabendo-o em casa de Simão, o fariseu, tá, gente? Para lá se dirigiu. Esses dois tópicos aqui eu peguei da Federação Espírita do Paraná, tá bom? Primeiro era Maria de Magdala e aqui Maria de Betânia. Ao tempo do Cristo, os perfumes eram muito usados pelos homens e mulheres de Israel. Serviam-se deles os judeus, tanto para atenuar os inconvenientes da sudação, no país quente em que viviam, quanto por apurado bom gosto. Alguns perfumes eram extremamente caros e raros. Tal o nardo, de odor penetrante, esse mesmo que Maria de Betânia derramou sobre a cabeça de Jesus e inundou a sala inteira durante o banquete em casa de Simão, o leproso. Maria era irmã de Lázaro e Marta. Viviam em Betânia, lugarejo na encosta oriental do Monte das Oliveiras, no caminho de Jerusalém a Jericó. Então, essa unção real, o que é isso? Jesus já estava falando que ele ia morrer quando ele diz isso, porque essa unção real na cabeça é a unção do sepultamento. Então, deixe-me, ela me fez um bem. Aos pobres, vocês os terão sempre, a mim não. Pode continuar, Simone. Em verdade, não era por sentimento de amor aos pobres e sofredores que ele tomara essa atitude. Judas, né, no caso, né, que falou, Sim, foi? porque o Judas foi lá reclamar com a Maria, né? Mas o que você está fazendo? Está gastando esse perfume. Mas, na verdade, Judas já estava interessado no dinheiro, né? Pode continuar. Mas por avareza, por despeito, porque já furtava os bens dos amigos. Nossa, E ele não era o pegava, tesoureiro? então. Pegava. Ele não era o tesoureiro do grupo? Então, já estava furtando. Pode continuar. Outras vezes, iraras com os companheiros que demonstravam desconfiança a respeito da sua fidelidade e do seu valor. Mas lentamente tentou ajustar-se ao grupo e ser útil. Quando constatou, porém, que o mestre não iria oferecer a Israel a governança do mundo, esmagando o Império Romano, decepcionou-se e pensou que poderia precipitar os acontecimentos. Quem sabe, pensara, numa circunstância grave, ele não se desvelaria, apelando para os seus simpatizantes que aguardavam somente a sua voz de comando? Ledo equívoco. Infeliz. Ledo equívoco. Alguém que comete um engano de boa fé. Isso é ledo equívoco. Engano, né? Gerado sem malícia.
Então ele realmente achava que estava fazendo melhor, né? Que Exatamente. Jesus ia se manifestar, né? Que ia tomar uma postura diferente. Infeliz conclusão, pois que o reino dele não era desse mundo. E ele se enganou terrivelmente, perdendo a oportunidade, aniquilando-se. Que o pior de tudo é que ele ainda se suicida, né? Esse aniquilando-se aqui, né? Verdade. Judas amava Jesus, porém se interessava mais pelos próprios projetos, e não pela promessa de amor incondicional e da imortalidade. Infeliz, atirou-se no abismo da perdição mediante a loucura do autocídio, esquecido do amor não amado que, apesar de tudo, não o olvidou, indo resgatá-lo das regiões inferiores de sofrimentos inenarráveis, antes de ressurgir na madrugada do terceiro dia, após a sua crucificação e morte. Isso porque o amor não tem limites. É aquela hora que, quando ele está chegando, que a Maria de Magdala, quer tocar nele, ele fala, não me toques, eu ainda não fui ao Pai. Sabe dessa passagem, né? Então, ele tinha ido buscar Judas, né? Exatamente. Nas regiões inferiores, né? Exatamente. Através da reencarnação por gentes dolorosas, o homem de Quiriote resgatou o delito tremendo e retornou ao Colégio Galileu. Ele, que era o mais inteligente, o único judeu após sofrer o martírio, como Joana d'Arc. Tá, vamos lá. Ele volta, né? Ele resgata tudo isso, igual a gente comentou, arrependimento, expiação e reparação. Ele faz esse movimento todo em várias encarnações e ele sofre, né, o martírio como Joana d'Arc. Então, ele reingressa aos apóstolos, ele é readmitido pela própria consciência, que agora está desperta e amenizada. Olha só, super interessante. Eu já trouxe uma vez, eu acho que quem já assistiu outras aulas minhas vai lembrar. Vou trazer um pouquinho de uma passagem aqui de Humberto de Campos. Deixa eu só ver aqui, ó. Crônicas de Além Túmulo, capítulo 5, de Francisco Cândido Xavier e Humberto de Campos. Vocês lembram que Humberto de Campos encontra com Judas? E a gente sabe que Humberto de Campos, ele parece um entrevistador mesmo, né? Sócrates, ele encontrou com Judas, ele vai lá perguntar para Judas. Vocês lembram disso? Uhum. Eu vou ler um pouquinho para a gente entender esse resgate aí. Vamos lá. Falas agora de Humberto de Campos, né? Trazido por Francisco Cândido Xavier. É verdade quanto ao Novo Testamento, na condenação de Jesus? Está perguntando para Judas. Eles se encontraram no mundo espiritual. Em parte. Os escribas que redigiram os evangelhos não atenderam às circunstâncias e tricas políticas que, acima dos meus atos, predominaram na crucificação. Pilatos e Herodes, além dos interesses individuais, tinham a seu cargo salvaguardar os interesses do Estado romano e também satisfazer as aspirações dos anciãos. Os anciãos eram os anciãos judeus, tá? O Sanedrim queria o reino do céu a ferro e fogo. Roma queria o da terra. Jesus estava entre essas forças antagônicas com a sua pureza. Eu era um apaixonado pelas suas ideias socialistas e o meu excessivo zelo pela doutrina me fez sacrificar a Jesus, né? Acima dos corações, eu via na política a única arma com a qual poderia triunfar. E Jesus daquele jeito lá bonzinho, não, ele não obteria a vitória. Era o pensamento dele, né? Ele tá explicando aqui para Humberto de Campos. Após a minha morte, submergi-me em séculos de sofrimento expiatório e minhas provas culminaram numa fogueira inquisitorial, onde, imitando-o, fui traído, vendido e usurpado. Vítima da felônia traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV.
Como Joana d'Arc, Judas morreu, se não me falha a memória, em 1431. Desde esse dia, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra. Olha que interessante isso, gente. Desde esse dia, né, da Inquisição, foi para a fogueira, como Joana d'Arc, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo o ósculo do perdão. Olho com complacência os que me acusam, sem refletir se poderiam atirar a primeira pedra. Estou saciado de justiça. Fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Olha só, gente, muito interessante, porque assim, ó, readmitido, né? Ele reingressa ao círculo dos apóstolos, agora ele está lá nesse momento, ele é readmitido, e pela própria consciência, que agora, além de desperta, a consciência de Judas está amenizada. É como se ele tivesse quite, ele estava, né, se sentindo assim, refeito o caminho. Tá bom, gente? Tá bom, ótimo. Muito legal, Ali. Muito Bacana, boas. né? A história. Nossa. Para a gente analisar cada personagem, né? Que se cada aula a gente vai estudando um deles, né? Bem legal isso. Dá para comparando assim. Verdade, né? E a gente também, o que é bacana, eu acho, que a gente examina as trajetórias, né? Eu falei de Pedro, você falou de Tiago Maior, eu estou falando de Judas agora. E assim, a gente vê as trajetórias são muito bonitas. Pedro numa encarnação só, certo? Judas em várias, mas também com aprendizado, né? Depois com o acordar, com o se ajustar às leis do Pai, cada um no seu tempo, né? Mas as histórias são bem, bem lindas mesmo. Simone, eu vou pedir ajuda agora para os universitários aqui para a gente. Peraí, acho que Você quer mudar slide? eu tenho que parar a gravação, não é? Peraí. Esse daí eu nunca fiz, hein, Ari? Eu vou Gravar no Zoom. vou tentar aqui agora interromper o vídeo, acho que é isso. Vamos lá agora. Deixa eu ver se eu